Olá, meus queridos paroquianos virtuais. Hoje eu queria conversar um pouquinho com você sobre a necessidade que nós temos da Igreja de reconhecer a Santa Igreja como o caminho certo e seguro da salvação, como o próprio nos ensina, como mesmo nos ensina o catecismo, né? A Igreja, ela é sim necessária para a salvação, é vontade de Deus. Foi Jesus quem fundou a Igreja, e não fundou a Igreja assim abstrata, né? A Igreja, esse conceito abstrato. Jesus fundou a Santa Igreja Católica, né? Fundou sob Pedro, né? Sobre Pedro, na verdade. Então Pedro é o chefe visível da Igreja, representante de Cristo. E Jesus deu à Igreja a infalibilidade, ou seja, com a assistência do Espírito Santo, a tornou infalível. Isso é de uma clareza, de uma lógica muito óbvia, né? Então, Nosso Senhor não poderia nos dar uma igreja, não poderia nos dar uma doutrina que pudesse se perder com o tempo, né? Que pudesse com o tempo ser misturada com as opiniões dos homens, com as filosofias mundanas, porque se ela estragasse, ela não nos salvaria. É o caminho da salvação. Então, a assistência do Espírito Santo, a garantia da infalibilidade da Igreja, não é por causa de nós padres ou por causa dos bispos, né? Se dependesse de nós, a gente já teria destruído ela há muito tempo, né? Mas, não por nossa vontade, mas por nossos pecados. Mas a garantia é o próprio Espírito Santo que Jesus derramou sobre a Igreja. Então ele nos garante que nós estamos no caminho certo, estamos na doutrina correta. Por isso nós devemos ter cuidado com o que nós chamamos de falso ecumenismo. O que é o falso ecumenismo? É aquele que diz, eu vou falar uma única frase que revela o que seria o falso ecumenismo. Todas as religiões são boas, tudo leva ao céu, né? Tudo é do agrado de Deus, né? Todos os caminhos levam ao céu. Não é verdade, né? Não é verdade porque esta própria frase ela é contraditória em si mesma. Por quê? Porque as religiões são contraditórias, né? As próprias seitas elas são contraditórias. Então, se tudo leva ao céu, tudo é verdade, não pode ser. Porque cada um diz uma coisa diferente. Então, como é que tudo pode ser a verdade se cada um diz uma coisa diferente? Não é mesmo? Então, não é que tudo é correto, nem tudo é verdade, nem todos os caminhos levam ao céu. Não. Existe o caminho certo e seguro da salvação, que é a verdade que Cristo deixou e que a Igreja é depositária desta verdade, né? O depositum fidei, e que ela tem como missão e como graça de Deus, preservar e transmitir esse depósito até o fim do mundo. Então é muito errado eu dizer que tudo é bom, né? Claro que não, né? Óbvio que não. Veja bem, nós católicos, nós temos esse tesouro inexplicável, nesse mistério maravilhoso dos sacramentos, da sã doutrina, da graça de Deus. Veja quanto esforço você e eu também fazemos, tendo o tesouro da tradição, tendo a vida e o testemunho dos santos. Nós temos a Santíssima Eucaristia, o próprio Cristo, na hóstia consagrada. Nós temos a intercessão, a materna proteção da Virgem Maria. Nós temos os sacramentos deixados por Cristo, o sacramento da confissão que absolve os nossos pecados. Nós temos os sacramentos, o sacramento da crisma, o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, que nos dá o sacerdócio transmitido, né, ininterruptamente desde os apóstolos. Nós temos tudo isso. O que seria de nós? O que seria de nós sem comungar, sem confessar, sem a intercessão dos santos, sem o exemplo e o modelo dos santos? Seria fácil ir para o céu? É a mesma coisa, se você diz que é a mesma coisa, tanto faz ser protestante como católico, você está dizendo que tanto faz ter Eucaristia ou não ter. Tanto faz confessar ou não confessar. Tanto faz amar Maria ou achar que ela é uma mulher qualquer. Tanto faz. É isso que você está dizendo. Se você está dizendo que tanto faz, então você não é católico, você não tem fé católica. Veja bem, isso não significa que nós não amamos as pessoas. Claro que não, né? Porque Nosso Senhor nos deu o mandamento do amor, então nós devemos
amar as pessoas e amamos tanto que queremos que elas encontrem a luz da verdade, né? A luz da verdade. Amamos tanto que queremos nos aproximar delas, e aqui está o verdadeiro ecumenismo, então queremos nos aproximar delas para que elas nos conheçam e, nos conhecendo, elas possam aderir à verdade, né? Então isso é muito importante. Eu vou contar um testemunho meu para você. Você quer ouvir? Então preste atenção que eu vou contar uma história. Quando eu era adolescente, né, no segundo grau, na minha época, então eu tinha um grande amigo, né, uma pessoa que eu me identificava muito, que a gente era muito amigo, em meio àqueles mundanos lá da aula, né, do colégio, cada um com interesses diferentes, né, da fé cristã. Eu tinha um amigo que eu gostava muito dele, e ele era protestante. Então era engraçado, né? Porque eu era o padre e ele era o pastor, né? O apelido era o padre e o pastor. E a gente conversava muito sobre Deus, sobre tudo. Mas em nenhum momento, eu deixei de evangelizar ele. Eu sempre arranjava oportunidades para levá-lo à fé católica. Padre, você conseguiu? Não. Mas não cabe a mim conseguir. Cabe a mim evangelizar. Cabe a mim mostrar a verdade. Então eu pegava testemunho do milagre de Lanciano, ou testemunho do milagre de Fátima, e outros argumentos ia mostrando para ele, e ele não tinha respostas, né? Se isso no futuro vai gerar algum fruto, não sei, eu perdi o contato há muitos anos, né? Mas isso é o que eu considero ecumenismo, né? Ou seja, eu vou me aproximar para amar, mas não para aceitar. Eu não posso aceitar o erro. Eu não posso também privar a pessoa da verdade que eu tenho. Privar a pessoa da sã doutrina. Que triste, ele não tem Nossa Senhora. Que triste, ele não tem Eucaristia, ele não comunga. Que triste, ele comete pecados mortais e ele não tem o sacramento da confissão. Veja só que risco para a salvação da alma daquela pessoa. Ele não segue o exemplo dos santos. Os milhares de santos que nós temos não são enfeites das nossas igrejas, nós sabemos muito bem, são exemplos para nós. Então, eu queria que você, com esse vídeo, pudesse compreender a alegria, a honra, a graça, a grande graça que nós devemos louvar a Deus por sermos católicos, por sermos cristãos católicos, por pertencermos à verdadeira igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, o único caminho certo e seguro da salvação. Coloque aqui nos comentários o que é que você acha. Vou gostar muito de ler os comentários de todos vocês. E se para você se aprofundar na sua fé é muito importante você ler, você conhecer, você estudar o catecismo, né? Tem muitos livros lá na nossa livraria que estão em promoção esses dias, então eu vou colocar aqui o link para você, tá? E sobre este assunto da igreja, eu queria lhe apresentar esse bem fininho, olha só como é fininho, né? O Sentir com a Igreja, do Antônio Royo Marim. Esse livro, ele vai dar os argumentos necessários para você fortalecer a sua fé, você talvez responder a alguém sobre a necessidade da nossa fé, da nossa Igreja Católica, tá bom? Então fique com Deus e Nossa Senhora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.